um pouco mais que isso aqui. Daí aqui é a porta do quarto dele, que é a porta do meu quarto, e aqui era o banheiro, no caso. Em cima tinha uma daquelas câmeras que gira rotatória. Então toda vez que eu tivesse que sair do quarto, eu precisava abrir a porta se eu quisesse sair no banheiro alguma coisa, porque ele ficava me vigiando. E ele mandou eu ficar dentro do quarto e só podia sair quando precisasse. Era assim. Doutora, a promotora, a doutora Janine, está por vídeo. A senhora está vendo ali na tela? Essa senhora de preto e branco? Isso, Ela vai ter umas perguntas para fazer para a senhora, tá bom? Pode fazer, doutora. Boa tarde. A senhora vai estar sendo gravada aqui, mas a senhora pode olhar para ouvir, então para tá. vê-la, tá? Boa tarde, a senhora está me ouvindo bem? Sim, estou. Tá bom, eu vou fazer umas perguntas mais detalhadas para a senhora sobre esse momento. Dona Sandra, eu queria só colocar para a senhora que nós estamos ouvindo a senhora sobre esse cárcere privado, a doutora Ana me explicou, tá? Nesse dia de janeiro de 2014, ele chegou quando ele mandou a senhora para o quarto. Ele chegou a trancar essa porta. Sim, ele puxou a porta e fechou e disse que eu não podia sair dali. E naquela ocasião ele lhe deu alimento, alguma coisa assim? Ele não deixava eu sair do quarto. Não, ele não me entregou nenhum tipo de alimento. E a água bebida? A água bebia da pia do banheiro. A senhora bebia da pia do banheiro? Isso, quando eu ia no banheiro, eu aproveitava e bebia a água. Tá, mas o banheiro era no quarto ou só tinha que sair? Não, eu tinha que sair, eu tinha que bater na porta. Aí ele autorizava sair? Daí eu pedia que eu ia no banheiro, ele deixava eu ir no banheiro, e aí eu bebia água na pia do banheiro, que ficava entre o meu quarto e o dele. Ele controlava pela câmera, eu batia na porta, pedia para sair. Por que a senhora obedecia de fato ele? Primeiro, porque a gente morava na zona rural e eu não tinha pra onde correr na época. Era tudo muito isolado. E segundo, porque ele havia imagens que tinha costume de gravar, fazer fotos minhas. E sempre dizia que se eu fizesse alguma coisa que ele não gostasse, porque sempre tinha repreensão, ou era uma coisa tirada por cima de mim, ou ele quebrava as coisas dentro de casa, sempre tinha uma represália, sempre tinha um castigo. Então, e o meu maior medo era das imagens irem parar na internet. Coisa que ele posteriormente fez, algumas ele até botou. Tipo, tem um vídeo meu de joelho pra baixo tomando banho de banheira na internet que tá no YouTube, que ele botou. Então isso ele fez. Então o meu medo era sempre de fotos íntimas minhas irem parar na internet. Essa chantagem ele fazia. E aí tinha essa chantagem, tinha a questão também dele atirar coisas pela casa, que tem vários azulejos da minha casa quebrada na cozinha, móveis que ele quebrava. Ou ele queimava as minhas roupas, uma vez me encheu a caminhonete como represália, porque não foi só uma vez que ele me prendeu ali, que ele me privou de liberdade, não foi só uma vez, foram várias. E tudo dependendo se eu não fizesse o que ele queria. Então, conforme se eu não obedecesse, tinha algum tipo de castigo. Ou ele me xingava, ou ele me agredia, me dava empurrão, chute, alguma coisa, ou ele mandava ir pro quarto, conforme dava na vinheta dele. Então não foi só uma vez. O que eu relatei foi a primeira vez. E agredia em algum momento em algum momento da sua relação ele chegou a agredir? Tapa na cabeça, empurrão, chute na bunda, encontrão. Ele jogava como? Uma vez que ele me mandou fazer um concerto lá no telhado, que eu acho que deu um vento e eu não consertei direito, ele me pegou pelo braço, me botou no quarto e disse, agora tu fica aqui. Fiquei uma manhã ali. Eu fiquei 2 dias com a marca do dedo no braço. Eu vivia tapada. Tapada? O que a senhora quis dizer com isso? De manga comprida. De manga comprida, de roupa comprida, se alguém chegasse lá pra não ver. Mandava botar roupa comprida. A senhora ficava lesionada nessas ocasiões e daí a senhora abafava com a roupa, isso? Escondia com a roupa? Principalmente nas pernas e nos braços. Às vezes um calor de 40 graus e eu tava lá enfiada em roupa quente. E
E ele chegava a lhe jogar objetos. Sim, teve uma vez, eu não vou me esquecer. Tinha um armário onde eu guardava sabonete, coisas de higiene pessoal. Ele esvaziou aquele armário. Eu encolhida num canto, dentro do quarto, e ele pegava e tirava tudo em cima de mim. Ficou uma montanha de coisas ao redor de mim e ele atirando as coisas ao redor. Ele esvaziou uma prateleira. Papel higiênico, toalha, sabonete, o que tinha na prateleira ele jogou por cima de mim. Ele chegou em algum momento, durante esse tempo, a lhe controlar para que a senhora não pedisse socorro, fugisse? Sim. Dias que a senhora ficou ali presa, não sei quantos dias. Sim. O que ele fazia? Mandava calar a boca. Ele só mandava calar a boca. Se eu tentasse falar alguma coisa, eu não podia nem chegar a palavra. Ele mandava ficar quieto. Ele chegava a lhe controlar para que a senhora não fugisse e não pedisse socorro, isso? Sim. A senhora não conseguiu pedir socorro daí nessa ocasião? Não, porque não tinha ninguém ali na volta. Pensa bem, da minha casa até a estrada principal são quase 300 metros. A casa ela fica dentro de uma estrada particular do sítio de um morador que vendeu para mim aquela parte. Se eu quisesse pedir socorro para alguém, ele em pouco tempo me alcançava. Não tinha para onde, ele quase não tinha morador. E as poucas casas que tinha, a maioria era sitiante que vinham lá de vez em quando a passeio, porque era casa de veraneio, para final de final de semana, que as pessoas vinham ali para passear no final de semana. Eu ia pedir ajuda para quem? E o morador que tinha ali o mais próximo, a gente não se dava, porque deu uma rusga por causa da venda da terra, um vizinho que não se dava, não adiantava pedir. Então, para quem que eu ia pedir? Não tinha para onde correr, ao redor do mato. Era na zona rural que eu moro. Não é na cidade. Se fosse na cidade, gritasse, ali eu podia gritar quando quiser que ninguém me ouvisse. E ainda mais à noite. E o receio da senhora de fugir e alcançar, qual era esse receio? Dele me bater ou dele botar as coisas na internet. Uma vez eu até tentei fugir e ele conseguiu me alcançar, me trouxe de volta. Aí ele pegou, me derramou um copo de suco que estava na bancada, que tinha pela frente, ele foi derramando por cima de mim um copo de suco, um copo de água. E ele disse que divórcio ele não aceitava. Ele nunca quis divórcio. Eu propus várias vezes pra gente se separar na boa. Ele nunca quis. Algumas pessoas sabiam dessas atitudes dele? Eu não podia contar pra ninguém. Ela nunca chegou a contar pra ninguém? Primeiro que dificilmente ia alguém lá na minha casa. E quando ia, ele sempre estava junto. Não tinha como eu... Uma vez eu até lembro, ele tinha um drone. Eu tentei escrever a palavra help na grama, cortando grama. E quando eu vi, ele vinha subindo com o drone. Só comecei a cortar ligeira a grama, de atravessado tudo. E aí, pra ele não ver que eu estava escrevendo a palavra help na grama. Então, com o drone, ele podia, de dia, ver por onde eu estava. Às vezes, ele me chamava. E para mim ir no banheiro, eu tinha que deixar a porta do banheiro aberta. Não podia fechar a porta do banheiro. Às vezes, eu fazia alguma coisa errada e eu estava, tipo assim, sentado no vaso, fazendo o que fosse. Ele se parava na porta e deslanchava a me dizer coisas. Que eu era burra, que eu não sabia fazer o serviço, me chamava de relaxada, que eu não sabia cozinhar, que a roupa estava mal lavada, que o serviço no pátio não estava pronto. A minha rotina era só trabalho. Quando ele precisava... Pode falar. Quando ele precisava de alguma coisa que necessitava da minha assinatura, ele me levava junto em algum lugar. Ele precisava fazer alguma compra de alguma coisa, e ele não podia comprar com a assinatura dele, porque ele não queria que ficasse no CPF dele, daí eu ia junto. Então a senhora não conseguia sair de casa, em resumo? Com a autorização dele, nos lugares que ele permitia, com ele junto. Em pessoas onde ele confiasse, que sabiam que se eu falasse alguma coisa... Então, em resumo, eu só podia sair com ele. Muito dificilmente tem... Eu passei a ter amizade, eu passei a sair de casa, a passear mesmo, depois que me separei. Durante meu casamento, não fui uma única vez a Santa Catarina, não pude nem ir no enterro do meu pai, que morreu em 17. Não fui ver a minha família em 10 anos.
Eu não tinha contato com a minha família. Tem mais uma questão. A senhora podia fazer uso de telefone celular? Na presença dele. Porque ele ficava com todos os aparelhos, notebook, celular, tudo no quarto dele. Sempre ficava com ele no bolso da calça. Então, quando ele queria que ligasse para algum lugar, ele discava o número, eu tinha que falar com a pessoa, passar o que ele queria, e o celular voltava para ele. A senhora lembra, nessa ocasião, quantos dias a senhora ficou presa nesse quarto? Olha, isso começou por volta da madrugada, foi o dia inteiro até no outro dia de meio-dia. Ele, depois que ele fez isso, eu acho que ele se tocou do que ele tinha feito era errado, ele chegou a me pedir desculpas, só que eu fiquei pensando, pra que tá me pedindo desculpas se tu fez tudo isso comigo? Se tivesse parado ali, mas não parou, entende? Não parou ali. Ele podia ter tido a chance de se redimir e não ter feito mais, só que ele continuou fazendo e cada vez era sempre pior. Então não adianta fazer uma vez pedir desculpas e voltar a fazer depois. Isso também não é certo. E esperar que a pessoa fique quieta e continue aguentando. Ah, mas se tu não fizer o que eu mando, é assim. Eu vou botar uma foto tua na internet, ou eu vou, como ele até fez, falsificar um documento usando meu nome, achando que eu ia parar na cadeia, coisa que ele também fez. E disse que fui eu. Esse tipo de coisa. E eu tinha que me virar, às vezes tentar escutar na porta o que ele estava planejando, para mim poder me defender e pensar onde é que ele está aprontando agora. Porque ele saía e não dizia onde é que ia, mas as câmeras vigiando. Ele sabia onde é que eu estava, mas eu não sabia onde ele estava. E isso também não é justo. A minha parte está feita. Pela assistente de produção? Sandra, eu gostaria só que a senhora esclarecesse melhor como é que era essa situação de monitoramento. Câmeras, elas ficavam só dentro da casa ou existia no externo, no Por exterior toda a da propriedade, casa? por tudo. Tinha no galpão lá em cima, tinha 3 ou 4 câmeras no galpão no pomar, tinha mais 4 câmeras perto dos açudes. Ao redor de casa tinha mais umas 8 ou 9 câmeras. E tinha num outro galpão tinha mais 3 câmeras. Tinha sensor nas janelas, tinha sensor dentro da casa e aquela câmera giratória no banheiro. E aí depois veio o drone. Perfeito. E essas imagens dessas câmeras, no caso, ia por um computador seu, dele, do casal, da casa, a senhora também tinha acesso ou único exclusivamente? Ele tinha uma câmera em específico que ele controlava o portão, onde ele monitorava pelo celular, eu sei, que depois alguém me contou, mas todas as imagens das câmeras passavam pelo DVR e iam para um computador que ficava no quarto dele. Então ele podia a todo momento ali olhar aquelas coisas. DVR, o que seria, dona Sandra? Só para saber. É um aparelho que ficava no sótão, onde ficavam ali que processava as imagens. E dali saía, ele botou um cabo e ligou o cabo das imagens do DVR, das câmeras de segurança, ia para o computador que estava no quarto dele. Perfeito. Já lhe foi perguntado, a senhora esclareceu quanto às saídas de vocês, né, que a senhora tinha que pedir permissão ou ser levada por ele. Mas quanto à aquisição de bens, se a senhora, por exemplo, né, quisesse... Vamos nos restringir ao cárcere, à acusação de cárcere, tá? Sim. Porque senão a gente vai acabar abrindo para outros fatos. É que teria ligação que eu perguntaria aqui, que é o seguinte, doutora, então, né, vou pensar. Existe uma arma de fogo que foi adquirida em nome dela, mas por ele, porque ele queria. Então, e ela tinha ciência de que estava na propriedade, não ficava com ela, e também era um meio de coação para que ela não saísse correndo. Então, seria neste sentido que eu iria perguntar se ela foi sozinha fazer todos os trâmites por livre e espontânea vontade ou se foi por causa dele. Não, ele me levou, porque eu fiz todos os tetos, ele ficava do ladinho de um. E a senhora, por estar do lado, também não podia pedir socorro para ninguém ali ou podia? Não, porque tinha a questão das imagens, daquela chantagem toda das minhas imagens. Por exemplo, eu encontrei o pendrive, onde ele tinha as imagens guardadas, uma foto minha de costas, sabe, calcinha, foto minha dormindo, pelada, coisa desse tipo ele fazia.
Aí como é que uma pessoa que está dormindo vai ver que tem alguém tirando uma foto? Ou, por exemplo, ele tinha uma câmera instalada no banheiro que eu não sabia, pequenininha, que está lá para ele pegar. Me filmando tomando banho. E aí tá agora o vídeo no YouTube, as minhas pernas dentro de uma banheira tomando banho, porque com os patinhos, isso é coisa que se faz? Filmar a mulher tomando banho de banheira e botar no YouTube? Isso não se faz com um ser humano, isso é invasão de privacidade. E aí depois que a arma veio para casa, ficava no quarto dele. Não ficou comigo essa arma. Pela defesa, doutor. Nada, excelência. Então tá, só isso, dona Sandra, muito obrigada. A senhora está liberada, tá bom? Obrigada. Pra onde que eu vou agora? Pode, Senhora, a senhora quer que eu chame a Elizabeth? pode chamar. Acompanha. Aham. Elizabeth, por favor, pode entrar. Pode passar. Pode sentar ali no meio, por favor. Boa tarde, tudo bom? Excelência, Eu constei com a impugnação na ata, tá, doutor? Aqui do... eu vou reiterar a consignação em ato da nulidade do ato em razão da oitiva de testemunha arrolada pela assistente da acusação em violação ao devido processo legal e o excesso de acusação, em razão da extemporaneidade do... Eu constei que a defesa impugnou oitivas testemunhas de acusação, oitivas testemunhas de acusação por serem extemporâneas. Eu fundamentei que, da forma como eu já tinha explicado para o senhor, que a assistente de acusação tem direito de produzir prova no processo, as testemunhas foram arroladas no momento do requerimento de aplicação, no que houve concordância do Ministério Público, demais não houve impugnação da defesa até o momento, como deveria ter sido manifestado no primeiro momento, portanto, não é irregularidade negativa da testemunha, tá bom? Eu vou aproveitar já então, antes de dar início ao eventual oitiva, já que Vossa Excelência autorizou, e não obstante a impugnação da defesa em violação ao devido processo legal, contradita da testemunha em razão da amizade. Já faremos que isso, você possa doutor, vir. eu já vou É perguntar. que eu tenho que fazer isso antes de dar Mas é início. porque eu vou abrir para... Então tá ótimo. Eu vou questionar a testemunha disso e isso já fica gravado, Tá tá bem, bom? obrigado. Então tá. Seu nome completo? Elizabeth Vitcoves. Dona Elizabeth, a senhora é amiga próxima, parente ou inimiga da dona Sandra Kaman? Não, tem uma relação. Eu sou presidente da Associação dos Moradores e a minha relação com ela é a partir da associação. Vocês não têm uma amizade próxima? Não, De frequentar a casa uma da outra? não, já estive na casa dela, já teve na minha, mas não é uma coisa de intimidade. Em que tipo de evento que vocês estiveram na casa uma da outra? A gente participa de muitos projetos, né? Então, alguns projetos ligados a plantio de mudas, de coisas desse tipo, assim, voltado no trabalho. O doutor estava querendo questionar, dizendo que elas teriam amizade próxima, é isso, doutor? É isso, há fotos, eventos sociais de ambas juntas e, portanto, a defesa entende que, se ela for ouvida, deverá ser na condição de informante. Eu vou acolher a contradita da defesa, eu vou ver se ela não pode dar informação. A senhora não tem obrigação de dizer a verdade, mas eu peço que diga a verdade para me dar a compreensão dos fatos, tá bom? Sobre o fato de o seu Holger, é Holger, né, que fala? Isso. Ter mantido a dona Sandra em cárcere. A senhora sabe algo sobre isso? Não. Tá. Pela assistente de acusação, tem alguma pergunta, doutora? Quando a senhora conheceu a dona Sandra, em que circunstâncias se deram? Eu conheci os dois, né, nos eventos da associação, que eles sempre iam, o casal. E aí fiquei conhecendo eles, assim, de forma genérica, como toda a comunidade. Numa ocasião, que eu ainda não morava lá, onde eu estou agora, lá na Santa Cruz, eu ia uma vez por semana para lá, para essa casa, e no trajeto, era tarde da noite de um dia, ela ia caminhando pela rua, pela estrada, né? E aí eu parei o carro para ver por que ela estava na estrada naquela hora, né? Era um dia frio, e ela me disse que tinha sido colocada para fora de casa, e ela estava enrolada numa coberta e com roupa de trabalho. E aí eu fiquei
com pena dela, eu falei, não, tu não vai ficar na rua. Ela que tinha tentado ir para casa de uma outra pessoa, mas que era muito longe, e ela tinha desistido. E eu falei, vai dormir aonde? Eu vou dormir na rua, né? Eu falei, não, então tu vai comigo para minha casa. Levei ela para minha casa, ela tomou banho, se alimentou, e no outro dia de manhã, quando eu saí pro trabalho, já larguei ela na estrada, na entrada da terra deles. Foi esse o meu contato com ela. E como presidente, e ela me relatou, né, de situações de violência que eu não sabia, né, não tinha conhecimento. E como dentro da associação a gente faz palestras de vários temas, tinha feito uma com a Casa Lilás, daqui de Gravataí, que faz acolhimento em mulheres em violência doméstica. E aí eu orientei ela, eu falei, olha, quem sabe tu procura ajuda, né? Se tu tá vivendo uma situação como essa, procura ajuda lá junto da Casa Lilás. E a partir disso ela começou a frequentar a Casa Lilás. Mas assim, não presenciei fato deles dois juntos, né? A senhora nunca viu ele batendo nela, agredindo ela, isso, nunca sabe? Foi só esse relato e a senhora, então, explicou a ela a Casa Lilás. Que ela procurasse ajuda para essa situação que ela estava relatando. Estou satisfeita. Ministério Público? Satisfeita, doutora? Defesa? Pois não, excelência. Tudo bem, senhora Elizabeth? Tudo bem. Duas perguntas só para a senhora. A senhora alguma vez conversou com o senhor Holger? Nos eventos da associação, ele não respondia pra gente, mas a gente interagia com ele. Ele não fala português? Era o que ele dizia. Uhum. A senhora nunca falou português com ele? Não. Tá. A senhora já disse que teve com a Sandra em oportunidades nesses eventos, ou nesses cursos, ou nessas oficinas? Da associação, associação, inclusive sozinha? Não. Enquanto ela estava com ele, ela sempre ia acompanhada dele. E os dois trabalhavam com o que, a senhora sabe dizer? Olha, exatamente com o que eles trabalhavam, eu não sei. Eu sei que eles tinham açudes, mas exatamente qual era a função econômica deles, eu não sei lhe dizer. Tá. A senhora sabia na época, ou sabe o telefone da senhora Sandra? Telefone Sim, celular? como membro da associação, eu tinha ela no grupo. E a senhora chegava a conversar com ela por E ela, telefone? toda vez, enquanto ela estava com ele, se a gente fazia algum contato, não era ela que respondia, era ele e escrevendo em português. Uhum. A senhora sabe se ela traduzia, como é que ela traduzia o que para ele em alemão ou vice-versa? Não, teve uma ocasião que eu me lembro que eu inclusive chamei por ela, e aí ele disse que ela ele respondeu, daí eu falei, eu queria falar com a Sandra, dele ela só retorna no final da tarde, então era ele que estava falando. Então não há registro nenhum de conversa direta da senhora com ela? Enquanto ela estava com ele, não. E fora? Depois que ela se separou dele, sim. Mas naquela época a senhora nunca conversou só com ela? Na associação, sim. Na associação, sim? Sim. Só com ela? Só com ela. E contato telefônico só com ela que a senhora teve? Não. Enquanto ela estava com ele, não. Era sempre ele que respondia as mensagens dela. E a Eu senhora não sei se o telefone era deles, eu não sei. E a senhora pode dizer se ele não se ausentou em algum... A senhora está se referindo a qual período de tempo? Enquanto ela estava com ele, eu não me lembro quando era. Quando é que a senhora conheceu? Em que ano? Eu devo ter conhecido eles em 2018, quando a gente começou com a sede da associação. Agora, exatamente a data, eu não me lembro. Há 18? Em 2018. E quando é que ela começou a ir na Casa Lilás? Sim. Foi orientei, a partir de 18? Não, a partir de 2018? Não, a partir do episódio que eu socorri ela na estrada. Que foi em 2019. A senhora se lembra quando é que foi isso? A data eu não me lembro. Não, mas o ano... Pode ter sido em 2019. A senhora já era presidente da associação? Já era. Eu sou presidente da associação desde 2016. Tá bom. Tá bem. Nada mais, obrigado. Então tá. Muito obrigada, dona Elizabeth. A senhora está liberada. Essa carteira é tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Pode sentar aqui no meio, por favor.
Patrícia, só para não haver esquecimento, ela necessita de um documento que é da Um presença, atestado? porque ela é professora e necessita desse Tá, documento. deixa eu ver. Seu nome completo? Patrícia da Silva Costa. Dona Patrícia, a senhora é amiga, parente ou inimiga da dona Sandra Kalman? Conhecida Conhecida? Vocês se conhecem da onde? da casa dela. Da casa dela. Primeiro contato com a Sandra foi no meu trabalho, né? Eu sou bióloga. E aí eu planto algumas árvores, né? Lá faço alguns plantios compensatórios, então assim, conheci ela nesse. Né? Então eu digo, de plantio, eu faço plantios lá, né? Então eu digo assim, conheço, né? Não temos uma amizade assim, mas não é uma pessoa que eu não conheço, né? Não vou dizer que eu sou amiga dela, mas a gente se conhece. Das plantas? Trabalho, do trabalho. Vocês não têm relação próxima? Não. Fora questão de trabalho, vocês se encontram? Não. Doutor Ipulinado? Sim, a defesa vai contraditar testemunho também, porque ambas pescavam juntas, são amigas, têm relação social, fotos juntas. Vamos juntar tudo ao processo. Isso poderá ser juntado ao processo também. O que eu posso dizer é em relação nas idas lá, né? Então isso tanto com um quanto com o outro, assim, mas fora isso, tipo, aquele momento ali em que entre o intervalo do trabalho, assim, mas nada indo realmente para fazer uma visita para ela ou para fazer algo específico. Mas participava de eventos juntos? Não, evento não. Isso no caso de passar. Eu passo, quando a gente fazia os plantios, passava-se o dia lá, né? Então eu vou acolher a contradita. A senhora vai ser ouvida como informante? Não tem obrigação de dizer verdade, mas eu peço que a senhora diga a verdade, porque eu acho que eu tá bom? A senhora sabe algo sobre o fato do seu Volker ter mantido a dona Sandra em cárcere? Só de relato, né? A questão, assim, de ver, como eu falei, não tinha uma proximidade de visita, essas coisas. Quando foi que a senhora começou a frequentar a casa dela? Já tem... que eu faço esse trabalho lá, já tem mais de 10 anos. Já é bastante tempo. Em algum momento a senhora chegou lá na casa e a dona Sandra não atendia, ou ela estava para dentro da casa, não podia sair, você falava só com o seu Volker? Assim, quando os contatos assim, por celular eram com ele, né, porque tinha que avisar para abrir portão, para ver se eles estavam, por questão de deslocamento e tudo mais. E eram os dois sempre que estavam sempre juntos, assim, estavam sempre juntos. Em nenhum momento a senhora não encontrou a dona Sandra em casa, por exemplo? Assim, não viu a dona Sandra em casa? É como eu falei, para mim deslocar até lá só tendo a certeza que eles estivessem em casa, né? Então, a única coisa que eu posso dizer assim não digo de diferente, porque eles sempre falando por ela, era sempre com ele as tratativas, né? Eram sempre ele tomando a frente das conversas, ele sempre quem coordenava, gerenciava tudo, sempre mandando tudo que tinha que ser feito, aonde tinha que ser feito, era tudo da forma como ele determinava, né? Tem um assistente de acusação, doutora? Tem, sim. Dona Patrícia, só para esclarecer, em algum momento que a senhora se deslocou até a propriedade, a senhora foi atendida única e exclusivamente pela dona Sandra ou era sempre os dois ao mesmo tempo? Sempre os dois. Sempre os dois. Em algum momento a senhora viu a dona Sandra com algum machucado, alguma coisa que lhe chamasse atenção nesse sentido? Ou via entre os dois uma harmonia, um casal feliz ali um ao lado do outro? Assim, uma coisa que entristece bastante de estar aqui falando sobre isso, porque eu nunca entendia quando eu cheguei lá, assim, de ver aquela relação. Mas também não tinha amizade nenhuma, né, porque ele nunca foi uma pessoa que tratasse bem, era sempre muito ríspido, assim, inclusive uma vez ela caiu praticamente nos meus pés e eu fui tentar ajudar e ele não deixou, ele gritou comigo e não deixou, ele além de não ter deixado eu ajudar, ele também não ajudou ela e deixou ela tirada no chão.
e simplesmente pediu para que eu me retirasse daquele lugar. E a partir dali, eu mesma, né, eu nunca mais fui sozinha também, era sempre acompanhada, sempre tinha medo desse tipo depois que ele teve essa reação bem forte, assim. E a senhora ia acompanhada, a senhora diz assim, por outras pessoas ligadas ao órgão que a senhora trabalha na prefeitura? Inclusive, não, eu ia com as pessoas contratadas, eu sempre contratava, chamava alguém para ir comigo para fazer os relatórios, né? Porque são fases, né? A primeira fase vai uma equipe e depois a gente tem que ir sozinho para ver se as multas estão desenvolvendo, estão pegando, então eu nunca fui sozinha lá, eu sempre ia acompanhada justamente para evitar estar até sozinha com eles, né? Para não estar sozinha. E com medo até dele me atender sozinho. E é isso, assim, eu não tinha, nem tinha como ter esses contatos mais próximos, assim, a não ser aquela coisa porque para plantar se passava às vezes no final de semana, né? Ia num dia, depois terminava no outro, depende de quantidade de mudas que eram plantadas, foi plantada lá em finais de semana 300, 400 mudas, e abrir buraco para tudo isso passa dias, né? Então essa relação, no caso de dias, não era de amizade, era de trabalho, do trabalho. Uhum. E quando havia esse plantio, no caso, quem ajudava, assim, dos dois lá da propriedade a abrir buracos e tudo, era o Volgar e a Sandra ou só a Sandra? 90% das vezes a Sandra. Ele determinava os locais, assim, ele era o gerente, assim, ficava mandando. E ele ficava mandando de forma ininterrupta, ou ele dizia, é aqui, e ele saía, dava a volta, ia passear, ou como é que era? Depende, assim, depois que ele coordenava as coisas, ele deixava a gente, assim, a equipe trabalhar, né, mas aí era só a equipe, né, eles se retiravam, né? Enquanto sempre estavam os dois, eles ficavam ali ordenando e mandando as coisas e depois eles se retiravam. Os dois aí, no caso. Uhum. Ok, satisfeitos. Pelo Ministério Público, Sem perguntas, doutor. pela defesa. Nada, excelência. Eu tenho outra pergunta. Ele falava em português? Português. Em português? Às vezes, assim, algumas palavras entre os dois comunicavam bastante falavam em alemão entre eles, né, mas enrolavam um pouco, né, mas português. Uhum. Bastante coisa em português. E as mensagens que ele mandava no celular? Português, tanto celular, WhatsApp, depois WhatsApp não, o Facebook, em português. É isso então, muito obrigada. O documento dela. Eu vou deixar assim, muito obrigada, uma boa tarde. Agora acabamos as testemunhas, né? Eu posso chamar todo mundo e deixar aqui. Sim, Deixa elas descerem, né? E... É só ela, a outra Essa comunicação de ordens que o colega, né? 143, já pedido de contradito contra a testemunha Albeine e testemunha Alexandre. Assim que eu perguntar sobre a relação deles, a gente Só para já deixar claro que já nos autos, inclusive, as documentações constantes, pertinentes. Excelência, também gostaria de pouquinho, antes de chegarem na cadeia, eu ia também. Pode. Vocês estão com calor? Eu estou assim. Eu não queria... É porque o ar bate essa na minha indelicadeza cabeça. de lhe pedir para ligar o ar, mas já que a senhora... Não, é porque eu tô ficando com calor e vocês estão de terra. Então... A senhora é carioca? Sou. Então, a senhora está acostumada com o ar-condicionado lá, né? Eu não gosto do ar-condicionado, na verdade. Mas não tem como ser sem, né, lá no Rio de Janeiro, né? Não, lá não tem Lá não tem como, né?
Agora foi. A senhora quer que eu feche a janela? Lá tá escrito 25, mas aqui tá 23. Vai dificultar escutar. Ah, a tua escuta, né? Sim. Ah, fica ruim? Certo. Não, então deixa gelar um pouquinho enquanto a gente não começa. Depois a gente desliga. Pra pelo menos os doutores conseguirem respirar um pouco. Peter? O PT que vai lá pro Menino Deus depois da audiência. Você quer uma carona? Ah, sim. Então, Já é mais de meio para mim andar. então tá, pode ser? Ali no meio. Vai estar sobre bom? Uma zona assim, lá na Cariri, Bororó, aquelas coisas lá. Sabe que lá, essa Luiz Rosenfeld. Dependendo do horário, eu não posso deixar não, porque daí eu vou pra casa e não posso. Sabe, onde morava no Vamos fazer melhor. É caminho? Nós vamos fazer melhor, depois ele explica. Ele vai sentar do lado. Brauchst du Übersetzer jetzt? Weil brauchst du Übersetzer jetzt? Nein. Seu Peter vai querer que eu explique o ar, né? Das läuft gut. Seu Peter vai querer que eu desligue